Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Café com Altrix. Eu sou o Raniak e hoje vamos para mais um desafio semanal. Hoje o desafio de número 205, ele é dividido em duas partes. Eu vou ler para vocês. Nessa primeira parte, seu conjunto de dados possui detalhes sobre objetos, incluindo suas formas, IDs, a ordem em que deve aparecer e suas coordenadas, atitude e longitude. Sua missão essa semana é usar essas informações para criar o contorno do ícone da ferramenta correspondente ao gráfico, especialmente. Na segunda parte, você usará os resultados dos desafios desta semana para dar a vida à ferramenta de correspondência geográfica e fazê-la aparecer na sede da Atlas, em Irvine, Califórnia. Então, nós temos a base de dados de entrada, que é tipo de objeto, ID, ordem, o X, que é minha latitude, Y, minha longitude, e o meu tamanho. Em minha saída, eu tenho o special point, tamanho, o nome do objeto, e eu tenho essa visão aqui, né? Este desenho, essa área dessa coordenada, dessa coordenada. Então, primeira coisa, olhando os dados de entrada, como ele já disse, a gente precisa montar os nossos points, nossos centroides, né? Então, como eu tenho já minha latitude e longitude, eu vou vir aqui na categoria de espacial e vou colocar a ferramenta de Create Points, né? E aí vou setar o meu X e Y. E quando eu fizer isso, ele já vai criar o meu centroide, o meu ponto de centroide. Tá? Depois eu preciso separar esses dois conjuntos, por quê? Porque eu tenho de box e tenho de círculo. Então eu vou colocar um filtro comum de box, né? Então no tipo do objeto box. Então eu tenho na saída só box e na pausa só círculo. Eu vou primeiro montar o meu polígono agora utilizando a ferramenta de Polybuild e automaticamente ele já vai eu vou formar, nesse caso, uma sequência de polígonos, tá? Então a gente utiliza essa opção, sequência polígono. Vou colocar a minha entrada, né, o meu source, ele é os meus centroides, são os pontos que a gente acabou de criar na ferramenta. Depois eu vou agrupar por ID, por quê? Porque eu tenho vários um, vários 2, vários 3, e vou fazer uma sequência pela ordem, tá? Eu vou executar aqui só porque ele saiu dessa ordem, então x, y, executar de novo. Tá. É porque eu mudei x e x, tá? Por isso, então x, y, a gente tem centroides, perfeito. Depois que eu já fiz os meus polígonos em ordem, né, sequencial pelo campo de ordem, eu vou precisar fazer agora para o meu círculo. Eu fiz isso para o bloco e faço para isso. E no meu círculo, como ele já fala, eu tenho que montar a área dele, tá? Então, eu vou colocar a ferramenta de Trade Area, essa daqui. Automaticamente ele vai reconhecer já, né, quais são os meu campo espacial, que é o meu centroide, é esse. Vou utilizar qual campo para reconhecer o espaço, né, o rádio dela, que seria o raio. É aqui o meu tamanho, tá? A gente está todo preenchido. E eu já sei que ele já é do tamanho em quilômetros. Então, minha unidade, por padrão, o Auto já traz em milhas. Se a gente vai usar o rádio de quilômetros, tá bom? Depois, feito isso, eu tenho já o meu objeto espacial de polígono aqui, de trade area, né? De esse raio de área. Vou utilizar um select somente para utilizar os campos importantes, que é o meu ID e os meu objeto espacial. Quando eu tenho o meu polígono aqui, ele também tem esses mesmos dois campos, tá? Ele juntou tudo, tá? E formou tudo com base no centroide. Ele juntou tudo no meu espacial pelo meu ID. Então, vou fazer uma união de dados, tá? Aqui eu estou colocando no manual, só por causa dos nomes são diferentes, tá? E aí, então, se eu tivesse por name, ele daria errado, então eu quis utilizar a configuração manual, deixei um embaixo do outro. E depois utilizar a ferramenta sorte para fazer uma ordenação pelo ID, tá? Para ele ficar sequencial, de 1 até 12, tá bom? Feito isso, com saída,
eu tenho essa imagem aqui, tá bom? E a gente tem igual a nossa resposta. Por que que tá diferente somente a cor? É porque eu tô usando aqui um dark, tá? Então se você quiser, se o seu vir com no Basecamp, você pode utilizar já ele, o outro já te traz alguns exemplos, alguns mapas, tá, que a gente pode utilizar, então a gente escolheu. E aqui a nossa resolução, tá? Então, lembrando, a saída dessa base, né, esse mapa, ele vai ser como insumo para o próximo desafio. Pessoal, espero que tenham gostado. A gente falou um pouco de ferramentas faciais, são bem legais de trabalhar, eu sempre aprendo alguma coisa nova. Vou deixar aqui no comentários o link desse desafio oficial. Vou deixar também o link da categoria espacial para vocês poderem ler lá todas essas ferramentas aqui, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.